Primeiro tempo, fazendo sempre aquele preâmbulo inicial, primeiro tempo do jogo, muito bem controlado, todas as ações. Nosso goleiro participou muito pouco, ficamos muito mais com a bola no campo do adversário do que o adversário no nosso campo. Por incrível que pareça, os caras acertaram um chute, o chute que eles fizeram um gol. Tem uma jogada de transição, onde a gente já havia conversado e mostrado aos jogadores, inclusive no treino ontem, que a proposta do esporte, apesar de ser um time que joga com a linha alta, pressionando principalmente os 4 homens da frente, pressionando a defesa adversária, eles jogam muito no erro do adversário e nessa estratégia de transitar e chegar muito rápido, o que acabou acontecendo. A bola estava no nosso lado direito, a gente tentou fazer uma bola longa, na espirrada dessa bola longa, eles acharam, o Charles achou o passe no corredor para o Guilherme, que enfrentou o goleiro, e fizeram uma única finalização para o primeiro tempo. É verdade que a gente teve um bom controle, que a gente teve as melhores oportunidades, mas faltou um pouquinho mais de qualidade no acabamento, faltou um pouco mais de contundência, assim, mais lucidez, principalmente no último passo, para que a gente pudesse criar um pouco mais de situações de oportunidade, para ter enfrentamento com o goleiro, para ter um jogo mais profundo, que é que a gente acabou não tendo. A gente teve controle, a gente, eu acho que foi superior ao esporte no primeiro tempo, mas faltou para a gente uma eficiência maior, quando a gente conseguia furar a primeira linha de marcação deles e entrava no último terço do campo. Aí faltou mais clareza, mais lucidez, faltou mais eficiência, e a gente acabou não criando grandes oportunidades, mas foi um superior ao adversário. Eles fizeram 1-0, obrigatoriamente a gente tinha que partir para cima para tentar buscar a reversão no segundo tempo. Nesse partir para cima nós demos mais campo ainda ao adversário no jogo de transição. E hoje, diferente dos outros jogos, isso também se deve à qualidade do adversário, que a gente não estava enfrentando qualquer um, a gente estava enfrentando o Sport Clube do Recife, que hoje é o terceiro colocado na competição, com a estrutura muito grande, com investimento altíssimo, é um dos times que com certeza vem mostrando isso durante a competição, vai brigar pelo acesso. Então a gente pecou um pouco no nosso atacar marcando, tomamos os contra-ataques, que normalmente o CRB quando joga aqui em casa a gente não toma. Tomamos uns 2 ou 3 em situações de bola parada de segunda bola, que a gente não conseguia ganhar o rebote. Tomamos um ou 2 com os nossos volantes tentando espetar e os atacantes do esporte girando e achando bola de profundidade, principalmente no Guilherme, que é um jogador com a qualidade acima da média, um jogador muito qualificado, que nos deu muito trabalho ali na nossa parte defensiva. Acho que nós merecemos o resultado, porque os jogadores se entregaram, buscaram durante o tempo todo. Depois que a gente fez 1-1, a gente continuou tentando, continuou jogando no campo do adversário. Todas as minhas trocas foram no sentido de ganhar o jogo. Em momento nenhum eu fiquei satisfeito com o que estava acontecendo, que a gente queria de fato os 3 pontos no jogo. Agora enfrentamos um adversário de alto nível que soube jogar contra nós e que no segundo tempo também criou oportunidades interessantes, jogando principalmente no nosso erro. Depois teve o lance do pênalti, né? E o Fernando acabou sendo muito feliz e nos ajudando. Acho que a gente sai com a sensação de que a gente jogou para ganhar, mas está levando 1 ponto contra um adversário dificílimo. E se a gente tem que lamentar nesse momento, olhando a tabela de classificação, não vai ser por esse jogo, vai ser por jogos anteriores, onde a gente enfrentou adversários de um nível técnico mais baixo e não conseguiu se sobrepor. Hoje não, hoje a gente enfrentou um grande adversário de igual para igual, e eu estou orgulhoso e satisfeito pelo empenho e pela dedicação dos meus jogadores. Chamusca, na hora que o torcedor chamou você de se você tem voltado já com alteração para o segundo tempo, isso poderia ou não acontecer? Não, eu não trabalho de forma nenhuma tentando planejar e controlar a emoção do torcedor. A emoção do torcedor faz parte do espetáculo e eu tenho que saber lidar com essa situação. O que às vezes vocês não têm e o próprio torcedor não tem, vocês não são obrigados, nem o próprio torcedor. São as informações internas que fazem o treinador decidir com determinadas escalações e substituições, inclusive levando em consideração não só a análise do adversário, mas principalmente uma questão
que nessa sequência de jogos tem pesado muito. 12º jogo em sequência de Léo Ceará, num período muito curto, pouco tempo de recuperação, jogador com um nível de fadiga altíssimo. Hoje passou o dia todo com problemas intestinais, que não precisa dizer o que é problemas intestinais, e a gente tinha certeza absoluta que o jogador não sustentaria os 90 minutos. E o jogo pedia um jogador de imposição física. Então, o torcedor, quando faz esse tipo de colocação, ele não tem essa informação que eu tenho, que às vezes vocês têm, mas às vezes vocês também não têm. Então, um comentário às vezes é muito feito em cima de tudo aquilo que se premedita que o treinador está pensando, mas às vezes não é a realidade. E te falo com toda a sinceridade do mundo. O jogo, pela sua característica, não pedia 2-9, porque não era um jogo de controle total nosso, de imposição, como foi, por exemplo, o jogo do São Pedro. Era um jogo arriscado, era um jogo onde o adversário entrava muito no nosso campo, e a gente ia precisar transitar algumas vezes. E o Léo não tinha a mínima condição física, a substituição foi física e tática, no sentido de que eu coloquei um jogador de mais em posição de área. E a primeira bola que foi na área, o Carinho girou e quase faz o gol. E depois a sequência do jogo mostrou que talvez eu seja um pouquinho mais inteligente do que os torcedores pensam e que pensaram durante o jogo, mas isso eu entendo, é emoção do torcedor, isso faz parte. Eu sou um profissional experiente, já vivenciei todo tipo de situação que você imaginar dentro do campo do jogo, e não tem problema nenhum, vou continuar fazendo meu trabalho e fazendo as substituições com a convicção e com as informações que eu tenho para tomar minhas decisões. Chamusca, foi um esporte, principalmente no primeiro tempo, que foi mais valoroso e o resultado dificultou o CRB, jogou mais o CRB. Não sei que você não gosta da palavra desorganizado, mas principalmente no primeiro tempo. O esporte foi mais organizado do que o CRB, e no segundo tempo o CRB conseguiu equilibrar para sair do jogo. O esporte teve aquela chance para o CRB empatar. Essas questões do jogo de organização tática, de desorganização, de valorização do adversário, Chamusca. Eu concordo assim. No primeiro tempo a gente foi mais organizado. Por quê? Porque o jogo estava 0-0 e a gente estava com controle melhor no jogo. A partir do momento que você volta para o segundo tempo atrás do placar, isso te obriga a você sair para jogar no campo do adversário. Eu sempre falo para meus jogadores que a gente tem que ter um equilíbrio e uma organização nas fases do jogo, e é isso que a gente treina. Não estávamos desorganizados, nós pecamos no nosso atacar marcando, que sempre funcionou muito bem em todos os jogos. Aqui nós tomamos muito poucos contra-ataques. Professor Chamusca, então foi só demérito do CRB e não conseguir atacar marcando. Atacar marcando é o seguinte, vou explicar para que vocês possam entender e o próximo torcedor que está escutando entenda melhor. Quando eu estou no último terço do campo atacando o adversário, os meus jogadores que não estão envolvidos nessa participação do último terço, eles já têm que estar posicionados para quando a gente perder a bola, a gente poder abafar e já conseguir recuperar a bola no campo do adversário e não tomar os contra-ataques. Hoje nós não conseguimos fazer essas ações com sucesso. Um pouco pelos nossos erros que foram cometidos, um pouco pelo mérito do adversário, que nós jogamos contra grandes jogadores, que têm uma proposta muito clara e souberam se aproveitar bem dessa situação, que a gente, nesse aspecto, não fez um jogo positivamente, principalmente no segundo tempo, onde a gente precisava se expor um pouco mais. A gente tinha que subir um pouco mais os laterais, tinha que fazer um jogo um pouco mais por dentro, com o Sanches, depois com o Santana, com o próprio Léo, depois com o Cariús, com o Willi, que entrou no lugar do Iago, e com o Alisson pisando um pouquinho mais para dar amplitude pelo lado esquerdo. Nós não conseguimos, quando perdi a bola, abafar o adversário para recuperar e já ter essa bola no campo de ataque do adversário. E isso fez com que o esporte, em algumas oportunidades, por mérito dos jogadores também, não é só pela incapacidade nossa, entrar em nosso campo e criar algumas oportunidades. Diríamos que foi um jogo onde a gente controlou muito melhor o primeiro tempo, e no segundo tempo a gente acabou se expondo, e essa exposição foi uma exposição onde a gente tinha, diríamos, a gente tinha certeza de que teria que manter o nosso padrão, empurrando 4 jogadores na última linha, porque eles tinham dificuldade de sair jogando nessa última linha deles. E isso foi o que a gente tentou manter, com o Willi, com o Santana, com o Alisson e com o Cariús depois das substituições.
Chamusca, sobre a formação inicial, com a proposta de jogo aberto, a gente viu inclusive o Iago e o Alisson caindo bastante pelo lado esquerdo, né? Foram as melhores criações do primeiro tempo por aquele corredor. Dessa proposta inicial, o CRB que vem modificando nesses últimos jogos, buscando justamente esse jogador para ser esse substituto do Felipe, para dar mais dinâmica. Em relação a esta proposta, lhe agradou pela construção do primeiro tempo? É esse estilo de dinâmica que o senhor pretende manter para a sequência da competição? Bom, o primeiro tempo foi bom. Eu acho que a proposta... Qual era a proposta, na verdade? A proposta nossa, você colocou muito bem, era fazer uma dobra com Iago e Alisson com liberdade de movimentação, os dois. A priori a ideia era começar com Alisson por dentro, porque a gente sabia que eles iam sair muito com os dois laterais, que é um jogo que eles fazem forte pelo lado do campo. E a ideia nossa era a gente tentar criar as transições com o Alisson entrando naquele espaço, já que o Iago desceria para marcar o lateral, e quando a gente roubasse a bola a gente pudesse acelerar. Tiveram várias jogadas que aconteceram essa ação, só que uma ou duas delas o Alisson se posicionou um pouco mais adiantado que a linha de defesa e acabou sendo um impedimento. Mas a ideia era aproveitar aquele espaço. O Sanches era para a gente fortalecer na fase defensiva, principalmente do jogo, que o Elton não tem essa força física de recomposição que tem o Sanches, e a saída do Sander e a dobra com o Guilherme aqui, é um jogo muito forte que eles fazem. Inclusive, se você for observar o primeiro gol que eles fizeram contra o Vitória na Fonte Nova, que foi do Guilherme num chute de fora da área, foi uma dobra do Sander com o Guilherme num passe do Hernandes, para a gente evitar isso com o jogador com mais força de marcação, que também tivesse jogo de entrelinhas, porque não adiantava, por exemplo, eu colocar apenas um jogador de força de recomposição, já que eu queria usar um espaço que os dois volantes às vezes sobem para espetar e dão, principalmente o Charles. Então a ideia do Sanches ali foi para utilizar melhor aquele espaço entre o Charles e a linha defensiva e fortalecer na fase defensiva a marcação do Sander. Eu acho que a gente conseguiu, foi uma proposta interessante, levando-se em consideração a proposta do nosso adversário. Por que eu hoje não posso te dizer se a tendência é a gente manter? Em alguns jogos a gente vai precisar preencher um pouco mais o setor de meio campo. Quem é que consegue e conseguia fazer com êxito esse preenchimento e dava um pouco mais de profundidade e aquela qualidade de arrastar? Era o Ferrugem, que hoje a gente não tem mais. Então, hoje eu tinha, diríamos assim, um problema a resolver, que foi a saída do Felipe, arranjar um jogador com mecânica parecida, que no nosso grupo, eu até já falei isso, a gente não tem. Agora eu tenho mais um outro problema, que é a ausência do Ferrugem, principalmente nesses jogos onde a gente vai jogar fora de casa, onde a gente tem uma proposta de fase defensiva, onde a gente preenche um pouco mais o meio e joga de uma forma mais reativa com os nossos extremas, baixando um pouco mais as nossas linhas. Eu vou ter que rever tudo isso para o próximo jogo, começar a partir de amanhã, analisar o Guarani, que é o nosso próximo adversário, mas eu não dou garantia nenhuma em relação às próximas escalações, até porque a gente tem que estar sempre analisando muito o que o adversário vai apresentar e analisando muito o que a gente fez. Eu gostei do primeiro tempo, das movimentações, mas acho que a gente pegou um pouquinho, faltou um pouco mais de lucidez, faltou um pouquinho mais de profundidade, um pouco mais de um contra um, vitória pessoal, para que a gente pudesse aproveitar melhor esse controle que a gente teve e nesse aspecto a gente foi falho, a gente poderia ter aproveitado um pouco.